Olá, meu nome é Gustavo. Olá, meu nome é Isabel Lopes. Somos estudantes do segundo período do curso de Tecnologia em Radiologia pela UTFPR e da turma de Anatomia Humana 2 da professora Kátia Cruz. Nessa apresentação, iremos falar sobre a H. pylori. Iremos dar início à nossa primeira parte da apresentação sobre a H. pylori. Iniciamos com o sumário. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a definição do sistema digestório, que é o local onde a bactéria se aloja, como surgiu a H. pylori, o que é a H. pylori, as estatísticas, o meio de transmissão. Definição do sistema digestório. O sistema digestório é muito importante. Ele é responsável pelo processamento de alimentos e absorção de nutrientes. Esse processo de digestão se inicia na boca e finaliza com a liberação das fezes. O aparelho digestório é formado por boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses órgãos juntos produzem diversas enzimas, garantindo o processamento correto desses alimentos. A digestão inicia-se na boca, com a ação da saliva e dos dentes. O bolo alimentar segue para a faringe, para o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em quimo. O quimo chega ao intestino delgado e sofre a ação de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, pâncreas e fígado. No intestino delgado ocorre grande absorção de nutrientes. No intestino grosso há a formação das fezes, que são eliminadas para o meio externo pelo ânus. Como surgiu a bactéria H. pylori? A bactéria H. pylori é uma bactéria gram-negativa que foi identificada pela primeira vez por Barry Marshall e Robin Wade em 1983 na Austrália. Esta descoberta rendeu aos cientistas o Prêmio Nobel em Medicina em 2005. Marshall teve então um rasgo de loucura. Ele decidiu beber um meio de cultura com Helicobacter pylori para provar que a inflamação era provocada por uma bactéria. E conseguiu arranjar uma inflamação que lhe provocava dores e vômitos. Logo se submeteu a uma endoscopia e conseguiu provar que tinha razão. Naquela época, o estresse e o estilo de vida eram considerados a principal causa de úlcera péptica. A partir daí começou-se a notar a importância desse tipo de patologia. A Helicobacter pylori, mais conhecida como H. pylori, é uma bactéria que atinge principalmente o estômago, podendo chegar até o duodeno e pode provocar diversos sintomas e complicações gastrointestinais. A bactéria H. pylori tem uma incrível capacidade de sobreviver a um ambiente extremamente ácido com um pH inferior a 4,0. Nossa acidez estomacal é um mecanismo de defesa do nosso organismo. A bactéria H. pylori apresenta alguns truques evolutivos que permitiram a ela se adaptar a um meio tão hostil. Ela produz substâncias que neutralizam os ácidos, formando uma espécie de nuvem protetora ao seu redor, permitindo que a mesma se locomova dentro do estômago até encontrar um ponto para se fixar. Além dessa proteção, a H. pylori consegue ultrapassar a barreira de muco que o estômago possui para se proteger da própria acidez. Ela se adere à mucosa, a área abaixo do muco, onde a acidez é bem menos intensa. Portanto, além de produzir substâncias contra a acidez, a H. pylori consegue penetrar no estômago até em locais onde o ambiente é menos agressivo. Elas alojam-se na mucosa do estômago, especificamente na microvilosidades, e lançam enzimas que desregulam alguns fatores essenciais para a proteção do epitélio. Além disso, produzem uma citocina vaculizante que causa a destruição das células estomacais. Quando a bactéria se aloja no tecido gástrico,
é comum que ocorra algum tipo de resposta inflamatória na região. Ela pode causar a úlcera ou a gastrite, que pode evoluir para quadros hemorrágicos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% da população mundial está ou foi contaminada pela H. pylori. Só no Brasil, são cerca de 20 mil novos casos anualmente. Essa doença está associada a diversos fatores, sendo que em pelo menos 10% dos casos, acredita-se que a H. pylori seja o principal influenciador. Isso varia com a idade, o nível socioeconômico e a raça. A evidência sorológica raramente é encontrada antes dos 10 anos de idade, mas isso aumenta para 10% naqueles entre 18 e 30 anos e para 50% naqueles com mais de 60 anos. E em qualquer faixa etária, a infecção parece ser comum em negros e hispânicos, em comparação com a população branca. Mediante dados da OMS, a erradicação da bactéria poderia evitar cerca de 80% dos casos de câncer gástrico. Por isso, a H. pylori é classificada como um agente cancerígeno classe 1, o mesmo do cigarro, de acordo com a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer. Meios de transmissão. O baixo nível socioeconômico, acompanhado de condições de habitação e higiene inadequados, facilitam o surgimento do problema. A transmissão dessa bactéria ocorre ao entrar em contato com fezes, saliva, alimentos e água contaminada. Ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente quando as mãos não são lavadas adequadamente após a evacuação ou ao compartilhar objetos pessoais como talheres e copos. Oi, gente, meu nome é Gustavo. Essa é a continuação do vídeo anterior que foi apresentado pela Isabel sobre a bactéria H. pylori. Começamos pelo sumário. Vou falar sobre os sintomas, o diagnóstico, o tratamento e seus efeitos colaterais, os riscos da doença e como evitar, e finalizamos com as medidas de prevenção e as referências. Sintomas. Nem sempre a infecção pela H. pylori causa sintomas nos pacientes acometidos. Ela pode ser assintomática por muitos anos, mas se tornar sintomática com o passar do tempo e a consequente degradação das mucosas intestinais e estomacais. Mas quando isso acontece, os sintomas são sensação de barriga inchada, perda do apetite, dor e sensação de queimação no estômago, enjoos ou vômitos, arrotos ou gases intestinais em excesso, fezes muito escuras ou com sangue. Diagnóstico. O diagnóstico da H. pylori pode ser realizado por meio do exame de sangue, que é conhecido como sorologia. O seu objetivo é identificar se há anticorpos contra bactérias circulantes no organismo do paciente. Esse é o exame mais comum e simples de se fazer. Exame de fezes. Esse é um exame simples também, mas que é bastante eficaz. Por meio dele, é possível detectar a presença de antígenos de H. pylori na amostra de fezes do paciente. Testes respiratórios com ureia marcada. O procedimento envolve a ingestão de uma substância marcada com ureia. Se a bactéria estiver presente no estômago, é possível detectá-la. Isso porque a substância quebra a ureia e libera dióxido de carbono marcado, o que auxilia bastante na avaliação diagnóstica. E por fim, o teste de biópsia endoscópica. A biópsia é a remoção de uma pequena amostra de tecido do revestimento do estômago. O procedimento é realizado durante a endoscopia. Após a retirada desse material, ele é examinado ao microscópio para detectar ou não a presença de H. pylori. Tratamento. Por ser uma bactéria, o tratamento consiste na administração de antibióticos, associados a uma classe de medicamentos chamada de inibidores da bomba de prótons, que diminuem a acidez do estômago. Os fármacos, como o omeprazol, devem ser usados por cerca de 1 semana até 14 dias. Após o tratamento, deve-se esperar algumas semanas e fazer um novo teste para avaliar se a bactéria foi erradicada. Caso a pessoa ainda apresente H. pylori, um novo tratamento deverá ser indicado. Na maioria dos casos,
Apenas antibióticos são necessários para eliminar a infecção. Efeitos colaterais. Como em qualquer outro tratamento, a terapia medicamentosa da H. pylori pode provocar efeitos colaterais, entre eles o sabor amargo na boca, a dor de cabeça, náusea ou vômito, a diarreia e, por fim, o desconforto abdominal. Por isso, o profissional de saúde tende a receitar inibidores da bomba de prótons para reduzir as reações adversas. Riscos da doença. Um dos riscos mais comuns da H. pylori é o de desenvolver anemia. Por conta da destruição das paredes estomacais e intestinais, muitos pacientes têm sangramentos, que levam à perda de sangue e, consequentemente, à diminuição do estoque de ferro no organismo, ou até mesmo dificuldade de absorver nutrientes, como os essenciais para o metabolismo do ferro no organismo. Algumas outras consequências são ocorrência de úlceras, desenvolvimento da gastrite, inflamações variadas e o câncer de estômago. Como evitar? Uma das formas para evitar a contaminação da bactéria H. pylori é iniciar uma dieta. Ela é caracterizada por ser pobre em gordura para evitar a má digestão, devendo-se preferir alimentos de fácil digestão, como frutas e vegetais sem cascas ou cozidos, principalmente quando há sintomas ativos. Além disso, é importante também dividir as refeições, fazendo entre 5 a 6 refeições diárias. Ingerir líquidos fora das refeições principais, comer devagar e mastigar bem os alimentos, além de moderar ou evitar o consumo de café e bebidas alcoólicas. E para finalizar, separei algumas medidas de prevenção contra H. pylori, como por exemplo, higienizar as mãos antes de comer e preparar refeições, lavar bem as mãos após usar o banheiro, fazer a higienização das frutas, legumes e verduras, preferir consumir vegetais cozidos, evitar compartilhar objetos pessoais, copos e talheres, consumir somente água potável de boa procedência. E essas são as nossas referências que utilizamos para montar a apresentação. É isso. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado do conteúdo.